Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu vim trazer informação para vocês, eu vim trazer informações sobre a 23ª Conferência Internacional de AIDS, que aconteceu virtualmente esse ano, e eu estou aqui a convite da agência AIDS para transmitir para vocês alguns destaques dessa conferência. E hoje nós vamos falar de homens. Por que homens não fazem exame de HIV? Mas antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para clicar no sininho para que você seja alertado toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal e que você curta, compartilhe esse conteúdo e deixe um comentário aqui pra gente, que isso já é uma super força aqui pro canal. Então, para voltar aqui ao assunto, a gente vai falar sobre homens. Esse sexo frágil. Tem um compilado de estudos científicos dizendo por que homens não fazem exames de HIV como as mulheres fazem, por exemplo. É um estudo específico que aconteceu na Zâmbia e no Malawi, tá? São dois países do continente africano. E eu vou começar só fazendo uma pequena reflexão. Muitos estudos que a gente apresenta, que são apresentados na conferência de AIDS, eles são estudos que são realizados na África. Existe uma longa discussão, do porquê que se usa sempre a África como um laboratório, usam as pessoas do continente como cobaias para diversos estudos. Existem os pontos positivos e existem os pontos negativos, tá? Pontos positivos para mim, por exemplo, é que esses estudos eles permitem o acesso de grande parte da população aos insumos de prevenção, de diagnóstico, de tratamento, controle da infecção pelo HIV. Então eu acho que tem sim um lado muito positivo. Ao mesmo tempo, existe sim também uma exploração em cima desse povo, uma vez que o projeto de pesquisa entra lá, fica 2-3 anos testando, tratando as pessoas, depois vai embora e não deixa nenhum legado para essa comunidade. Então isso também é ruim, mas isso aí é um assunto para uma discussão num outro vídeo, tá? Só porque são vários estudos que eu apresento aqui falando que são dentro do continente africano, então pode gerar algum zoom, e eu tô falando aqui um pouco da minha opinião de como que andam essas discussões, tá? Então no primeiro estudo, é um estudo que aconteceu na Zâmbia, é um estudo que eles fizeram um teste porta em porta. Eu achei tão interessante, porque eles verificaram que durante a pesquisa, durante esse estudo que aconteceu lá, ele teve uma redução de 30% no número de pessoas com HIV. E eles verificaram que existe um alto potencial de aceitação da testagem do HIV para homens. Porém, eles tiveram dificuldade para encontrar esses homens, onde eles estão. Mesmo assim, eles conseguiram acessar 9.000 homens que nunca foram testados. Isso dentro de uma área onde existiam agentes de saúde fazendo esse trabalho. Olha que loucura, né? O mais interessante disso tudo é que desses mais de 9.000 pessoas que eles conseguiram, homens que eles conseguiram, 72% quis fazer o teste. E a única coisa que teve que ser feito era oferecido o teste para eles. É interessante também que eles, como a testagem acontecia em casa, um homem que tivesse, por exemplo, estamos dentro da nossa casa e chegava agente de saúde. Eu, como homem, eu tinha 15 vezes mais chance de aceitar fazer o teste se uma outra pessoa da minha família aceitasse, e eu tinha 21 vezes mais chance de fazer o teste, aceitar fazer o teste, se um outro homem aceitasse. Olha pra você ver como homem é medroso, né? Gente, que coisa, né? Tipo assim, eu só vou fazer se o outro fizer. Meio louco isso. Mas o que eles verificaram, outra coisa também nesse estudo, é que se o agente de saúde fosse 5 anos mais velho, no mínimo 5 anos ou mais, mais velho do que o homem que foi o cliente, ele, o paciente, vamos colocar assim, era mais fácil de ele aceitar. Ou seja, ele gerava uma confiança maior em pessoas um pouco mais velhas ou que apresentassem ser mais velhas do que eles. Interessante, né? E aí vem um outro estudo do Malawi, que é um outro país, como eu já falei, africano, que eles perceberam que o simples fato de oferecer o teste já era um excelente começo. Então eles conseguiram lá num ambiente menor, lá no Malawi, foi em algumas tribos, e eles queriam principalmente testar a questão das unidades de saúde. Eles conseguiram acessar mais de 1.000 homens. E eles viram que 55% dos homens que foram acessados não tinham feito teste no último ano. E desses 65% tinham ido a uma unidade de saúde no último ano. Ou seja, eles foram no serviço de saúde e não foi ofertado para eles.
82% já tinha ido a serviços de saúde em outros anos. Mesmo assim, também nunca tinham recebido a oferta do teste. E no total, 45% nunca recebeu o teste na vida. E a maioria, o que é mais preocupante, na minha opinião, é que a maioria eram jovens entre 15 e 24 anos. Essa diferença foi vista com maior... foi visto de forma mais especial dentro dessa população. Isso é tenso, né? Porque a juventude já tem dificuldade de acessar o serviço de saúde. E quando eles acessam, eles não são ofertados todos os serviços que podem melhorar a vida deles. Isso é bem complicado, né? O que eles verificaram, esses estudos todos, o que eles têm em comum é que eles percebem que os homens, eles são de fato negligenciados. Mesmo quando eles vão aos serviços de saúde, o teste de HIV não é ofertado como se eles fossem pessoas imunes àquilo, né? Eles perceberam que, nesses casos também, homens que são diagnosticados, que vivem com HIV, não só diagnosticados, mas que vivem com HIV, eles têm uma dificuldade muito maior de serem identificados, diagnosticados, do que as mulheres. Isso é ruim, porque os homens acabam adoecendo e morrendo. E aí vou falar de um outro estudo na Zâmbia também, que estudou jovens entre 20 e 34 anos. O mais louco, assim, né, é que a maioria dessas pessoas nunca fizeram um teste por medo do estigma e da discriminação associado a viver com HIV. E medo de ter uma morte não digna por causa dos efeitos da AIDS. Olha que louco, né? A pessoa acha que ela prefere não saber do que saber e sofrer estigma, sofrer preconceito, né, sofrer discriminação. E não vão pensando que isso acontece só lá na África, não. Tá? Todos os dias eu recebo inúmeras mensagens de pessoas dizendo que não querem fazer o teste, com medo de fazer, e dizendo que não vão fazer o teste porque elas têm medo de descobrir. Ou seja, a mesma situação que acontece lá na África, que é um continente devastado pela AIDS, aqui no Brasil, que a gente está numa luta vamos colocar mais avançada, porque a gente já tem medicamento para todo mundo, né, que quer tratar, a gente também tem o mesmo preconceito. E desses homens estudados nesse estudo da Zâmbia, nesse segundo, muitos deles se sentiram excluídos e não bem-vindos no serviço de saúde. Olha que loucura, né? Eles notaram, reclamaram, por exemplo, que não tinham muitos profissionais homens, né? Porque o machismo estrutural, ele existe, né? Muito forte. Então, assim, muitos homens acham que falar do seu problema de saúde ou dos seus medos para uma mulher é demonstrar uma fraqueza ou uma dificuldade na sua sexualidade, de manter, de segurar, sustentar a sua sexualidade, a sua heterossexualidade. Né? Olha como é doentio, né? E como a masculinidade tóxica, ela prejudica essas pessoas. Outra coisa também que era ruim, que esses homens que tinham experiências ruins no serviço de saúde, eles compartilhavam com outros homens e isso acabava disseminando uma ideia negativa sobre o serviço de saúde, como se aquilo fosse ruim para os homens. Misturando todos esses estudos, a conclusão básica é que falta a oferta de testes para homens. Eles não são testados, a maioria, porque eles não sabem do teste, ou eles não é oferecido para eles esse teste. Né? Isso é uma oportunidade que está sendo perdida, né? Quando você tem uma pessoa que é um potencial diagnosticado, potencial pessoa que vive com HIV, vai no serviço de saúde, você perde a chance de diagnosticá-lo. Esses estudos, eles contestam aquela falácia de que homens não vão ao serviço de saúde. Eu mesmo já falei várias vezes aqui nesse canal que homens não se cuidam, homens só vão muito tarde ao serviço de saúde. Não é que seja uma mentira, mas é que, na verdade, também existem questões que eles não fazem o teste, não é só porque não vão ao serviço de saúde, é porque também não são incentivados a fazer. É importante, inclusive, olhar para aqueles homens que vão acompanhando outro familiar ao centro de saúde, entendeu? Olha lá, tá uma mulher vai fazer o exame ginecológico anual, tá lá e vai um homem acompanhando essa mulher. Por que não captar esse homem e oferecer para ele os testes de HIV e outras IST? Por fim, o que eles concluíram é que é necessário, não é que é necessário, é muito positivo ter serviços de saúde focados em homens, ou seja, clínicas para homens. Olha que louco isso, né? Parece meio surreal, às vezes até pode ser uma sustentação desse machismo estrutural, mas quando a gente pensa na urgência de cuidar da saúde desses homens, eu acho que a gente tem que
aliviar em algumas questões para a gente acessar outras. No caso aqui específico, vou falar de uma experiência tem em Curitiba, tem uma clínica chamada ECOA, é uma clínica para homens, só para homens, é um projeto de pesquisa que está na cidade de Curitiba, e ela é uma clínica que é totalmente voltada para homem. Ela tem os educadores de pares, né, as pessoas que acolhem esses clientes, eles são homens, os psicólogos são homens, as pessoas são quase todo o corpo técnico é homem, então essas pessoas têm liberdade ali de compartilhar as suas situações. E é uma clínica também que tem um foco mais específico em homens que fazem sexo com homens. Então ali eles vão encontrar um ambiente mais acolhedor, vamos dizer assim. Enfim, pessoal, é isso. O homem, o sexo frágil, né? Vamos falar de sexualidade e de masculinidade tóxica, mas no outro vídeo a gente fala sobre isso. Eu gostaria de lembrar vocês para curtir as redes sociais da Agência AIDS. Vou colocar todas elas aqui para que vocês possam acessar. Também estão na descrição desse vídeo, assim como a fonte da matéria descrita com cada detalhe, com números, com tudo que se gosta dessas pessoas que gostam. Eu sou meio paranoico com números. Então todos os números estão na matéria e também tem a fonte original que foi apresentada lá na conferência de AIDS. Muito provavelmente ele não está disponível ainda, que essa semana em julho de 2020, mas a gente vai ter isso provavelmente publicado em breve, tá bom? É isso aí, não esqueçam de seguir o canal, não esqueçam de dar um joinha, não esqueçam de deixar um comentário. Um beijo grande, tchau, tchau!